Bom, dando sequência aí à nossa apresentação sobre 200 anos de ciência e tecnologia no Brasil, eu vou falar um pouquinho agora da importância da inovação. Bom, o Brasil tem algumas estruturas destinadas aí a fomentar e financiar a ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Isso tudo faz parte do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, eu poderia dizer. A Embrapa, a Embrapi, a Embraer, FINEP, Eletrobras, SBC, Sociedade Brasileira de Proteção da Ciência, o Instituto Butantan, a Fundação Oswaldo Cruz, a CAP, CNPq, FINEP, FAPESP, em São Paulo, a FAPESC, em Santa Catarina, a IPAGRE, né, que é a ideia da Embrapa aqui em Santa Catarina, e as universidades públicas e institutos federais. Esse é o nosso sistema de ciência e tecnologia, principalmente. O Brasil hoje é o 13º produtor de conhecimento científico do mundo, com participação em 372 mil trabalhos publicados internacionalmente no período de 2015 a 2020. Dados do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso equivale a 3% da produção científica mundial acumulada no período. Veja que nós temos uma produção, 13ª produção, mas vocês vão ver que temos um probleminha ainda em relação ao número de patentes, né? Vejam aí que os investimentos em pesquisa e desenvolvimento não são os maiores. Vocês estão vendo na tela que o Brasil está com praticamente 1,2% do nosso PIB em pesquisa e desenvolvimento, e o número de pesquisadores por milhões de habitantes no Brasil não chega a 1.000, enquanto que países como Coreia do Sul, nós temos aí da ordem de 7.000, 6.500 pesquisadores por milhões de habitantes, e um investimento da ordem de 4,2% do PIB. Né? Só uma comparação, eu sei que somos países diferentes, com tradições e trajetórias diferentes, só para vocês verem os países que mais investem aí, né? Sem falar Israel, né? Que tem 8.000 pesquisadores por milhões de habitantes, um país pequeno, né? E investe aí 4,2%, também 4,3% do seu PIB em P&D. A intensidade de investimentos em pesquisa e desenvolvimento está aí, alguns países investem acima de 2%, que é o caso aí dos Estados Unidos, a China, Japão, né, a Coreia do Sul, vocês veem ali a França, né, a Alemanha, a Finlândia, a Noruega, né, alguns países aí abaixo oeste que a Suíça, tal, mas, via de regra, o Brasil está ali, então, de 1% a 2%, né, e tem outros países que investem muito menos também, né. Nessa tela, eu gostaria de destacar a quantidade de artigos produzidos de 2015 a 2020, os 10 maiores clusters de rede de produção científica no Brasil, né? Veja que a educação está liderando, né? Apesar de todas as dificuldades da educação brasileira, nós produzimos muito artigo. É isso que eu queria dizer. Nem sempre a produção de artigos se reflete em resultados para o país. Veja que temos aí biodiversidade, que é importantíssimo, nanopartículas, pecuária e aquicultura, agricultura e irrigação, saúde pública, física teórica, fisiologia do esporte, solos e lavouras e inovação e sustentabilidade. O Brasil aumentou a produção científica em 32% em relação ao ano de 2015, né? É mais que o mundo. No entanto, como eu falei, ainda temos dificuldade ainda para inovar. A produção científica brasileira é diferenciada, ela é desigual no Brasil, né? O número de pesquisadores se concentra mais na região sudeste, 43%, na região sul, 21%, Nordeste 21%, Centro-Oeste 9% e 7% no Norte. Da mesma forma, 15 instituições brasileiras produzem 60% da ciência brasileira. A USP, a Unesp, a Unicamp, a Federal do Rio de Janeiro, a Federal do Rio Grande do Sul, a Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de São Paulo, a Federal do Paraná, a Federal de Santa Catarina, a Federal de Pernambuco, a Universidade de Brasília, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de São Carlos, a Universidade Federal de Viçosa e a Universidade Federal de Santa Maria. Essas 15 universidades produzem 60% de toda a ciência brasileira. Isso é um dado interessante porque ainda falta, né, incluir muitas instituições nesse processo. Via de regra, a indústria e a iniciativa privada faz pouco investimento em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, diferentemente do que acontece em vários países do mundo.
Bom, aí eu mostro o gráfico mostrando onde a gente está, né? O 13º lugar aí, atrás da Espanha, né? Da Coreia do Sul, da Índia, da Austrália, da Itália, do Canadá, da França, do Japão, da Alemanha, do Reino Unido, da China e dos Estados Unidos. Veja a produção científica americana, que é da ordem aí de 2 milhões de artigos, 2,6 milhões de artigos nesse período aí, né? Produtos mais exportados para o Brasil. Bom, a gente depende muito de exportação também. Nossa riqueza depende também da balança comercial, dos investimentos que são feitos no país. O Brasil exporta muito pouco produto de valor manufaturado, muito produto de valor agregado, né? Veja, exporta mais soja, óleo bruto, petróleo, minério de ferro, óleos combustíveis, carne bovina fresca, refrigerada ou congelada, celulose, carnes de aves, farelos de soja e produtos de transformação. Então, vem aí que a gente exporta principalmente produto de baixo valor agregado. E aí eu não quero dizer que nossa agricultura é deficiente, nós temos uma das agriculturas mais eficientes do mundo, resultado do trabalho da Embrapa, da pesquisa da Embrapa nos últimos 40 anos, né? A verdade é que a gente precisaria agregar valor aos nossos produtos. A gente, só para ter um exemplo, a gente exporta para a China principalmente soja, minério de ferro e carne congelada. E tem muitos outros produtos, claro. Esses 3 produtos que me lembro mais aqui. Uma conta que eu entendi aí pelo Ministério de Ciência e Tecnologia é a seguinte: para cada tonelada exportada para a China, o Brasil recebe aproximadamente $160, em média. Se vocês quiserem, vocês procuram ali o valor da tonelada do minério de ferro e a tonelada do aço. Vocês vão ver a diferença da tonelada do aço e da tonelada do ferro, né? Nós temos no Brasil a maior jazida de ferro do mundo, lá em Eldorado do Carajás, né? Que, obviamente, está sendo explorado aí pelos grupos japoneses, chineses, aí por sendo exportado, né? Criaram uma ferrovia para escoar toda a produção ali, né? Direto para o porto, né? Nada contra, mas deixo bem claro que a gente importa da China produtos também de valor agregado na ordem de 2 mil dólares, ou seja, 160 para, desculpa, 3 mil dólares, tá? Para 160 para 3 mil dólares, dá diferença de 20 vezes, né? Isso aí, para mudar isso, só tem um jeito, né? É a gente investir mais em ciência e tecnologia, a gente contribui com o nosso instituto. Eu vou mostrar essa figura aqui, depois eu volto essas informações da esquerda, esse mapa aqui, né? Até 2005, nós tínhamos apenas 150 escolas técnicas espalhadas aí pelo Brasil. Escolas técnicas, Cefetes, né? Agrotécnica, não tem problema. Unidades na rede federal até 2005. Em 2015, nós tínhamos 614 e hoje, em 2022, temos 677. Houve uma verdadeira interiorização da educação profissional no Brasil, isso é muito importante, levando ciência e tecnologia aos mais distantes cantões do país, com professores e técnico administrativo bem qualificados. Aliás, o IFES, que tem hoje, relativamente, de maneira proporcional, o melhor quadro de docentes do país de mestres e doutores. São doutores com carreira praticamente igual à carreira das universidades federais, atuando em cidades pequenas. 40% dos campos foram instalados em cidades com menos de 40 mil habitantes, ou seja, houve interiorização e prioridade para municípios pequenos e mais pobres. E com isso eleva ali a pesquisa aplicada para ajudar a desenvolver essas regiões. Eu volto no mapa anterior, porque eu queria lembrar isso, que nós temos hoje um grande desafio, né? Porque nós temos hoje trabalhar na área de satélites, é importantíssimo para a nossa soberania, nas vacinas, nas energias renováveis, né? Aí entra o hidrogênio verde, né? Que muita gente não sabe o que é o hidrogênio verde, né? O hidrogênio verde, na verdade, é você produzir hidrogênio por meio de processos de eletrólise ou biomassa, por meio de combustíveis renováveis, né? E o hidrogênio vem a ser uma grande aposta aí para o setor de transportes, principalmente. Tanto que a Toyota está investindo no hidrogênio, enquanto que a Tesla investe no carro elétrico. O carro elétrico tem um probleminha, que são as baterias. O que a gente vai fazer com elas depois, né? Também um desafio. Temos aí o biocombustíveis, no Brasil tem estado à frente disso, a nanotecnologia, preocupações com aquecimento global, as questões relativas ao genoma humano, a biomedicina, questões relacionadas à inteligência artificial, que veio para ficar e vai tirar muito emprego também, a indústria 4.0, a internet das coisas, a robótica e os drones. Eu coloquei alguns temas aí
que são muito caros ao país na área de ciência e tecnologia. E aí eu mostro algumas situações, né? Alguns exemplos concretos, como, por exemplo, a produção de vacina em parceria com a Inglaterra e com a China. A nossa vacina AstraZeneca, né, foi produzida junto com a Universidade de Oxford e a Butantan, né, que teve aí o princípio ativo aí trazido da China, importado. Então, a gente não tem essa autonomia, mas eu entendo que nós temos hoje uma interdependência. Acho que tudo no mundo hoje é interdependente. Quando a gente reclama disso, tem que lembrar que a própria Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial, não tinha capacidade de produzir máscaras no início da pandemia, né? Porque suas fábricas foram terceirizadas ou instaladas em outros países para se aproveitar da ideia da mão de obra mais barata, não é isso? Aí o Brasil tem aí praticamente 9 satélites em operação, a China tem 400 dos 2.000 satélites em operação no espaço. E o Brasil construiu agora, em 2021, foi lançado lá na Índia, porque nós não temos hoje capacidade de lançar um satélite ainda. A nossa base de Alcântara explodiu, está no processo de construção e ainda não tem uma capacidade de lançar certos tipos de satélites. Então, essa parceria com a Índia é muito importante e o Brasil fez o lançamento do seu primeiro satélite feito no Brasil, totalmente brasileiro. É fundamental para monitoramento de dados climáticos, para a proteção da Amazônia e para a defesa da soberania nacional. O Brasil, aí, como eu falei, o grande potencial para a produção de hidrogênio verde, principalmente nas regiões do Nordeste, temos ventos abundantes, temos aí muito sol, usamos aí o fotovoltaico, podemos usar energia eólica e na região sul usar mais a biomassa para produzir hidrogênio verde, né, que é um futuro aí, que muito promissor para o Brasil. Preciso destacar que a Embraer, por exemplo, que hoje produz aí uma das líderes no mercado de jatos de menores, né, que fazem viagens intermunicipais no mundo todo, a Embraer só pôde fazer seu trabalho por uma parceria grandiosa com o ITA, né, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em São José do Rio Preto. São José dos Campos, perdoe. Um sonho do Osiris Silva aí que implantou esse tipo de projeto. A integração com a indústria e com a universidade é fundamental para o desenvolvimento do país. A Petrobras também, quando eu me lembro bem, na década de 90, quando fazia engenharia mecânica, a Petrobras tinha projetos de pesquisas na UFSC, por exemplo, para melhorar a extração de petróleo em águas profundas. O Brasil tem tecnologia nacional para isso, em águas profundas e no próprio pré-sal, né? Graças à parceria com a UFSC e com várias outras universidades do Brasil. Fundamental. A Petrobras é a NASA brasileira, né? Fomentando projetos em todo o país. Uma parceria muito exitosa também aconteceu da UFSC com a Embraco, né? Empresa brasileira de compressores, que hoje é dominada, foi comprada pelo grupo Nidec, do Japão, mas toda a linha de pesquisa da Embraco está em Joinville, aqui em Santa Catarina. A maior empresa de fabricação de compressores do mundo, a Embraco, começou na década de 70 e, desde o início, teve uma parceria muito forte com a UFSC, tanto que nós temos um polo de inovação em refrigeração, o polo ali na UFSC, que é considerado um dos melhores do mundo, né? É orgulho nacional aí, essa parceria da UFSC com a Embraco. Da mesma forma, a WEG, que é a maior fábrica de motores elétricos do mundo, aqui em Jaraguá do Sul, tem uma parceria com a UFSC no desenvolvimento do ônibus solar, né? Inovação sempre em parceria, universidade com empresa. E o IFSC aí tem um projeto aí muito exitoso, que é conversão para o carro elétrico. Pega um carro a gasolina e pode converter para carro elétrico. O IFSC está aí na vanguarda desse tipo de trabalho e tem recebido um grande reconhecimento nacional em relação a isso. Bom, para finalizar, eu vou deixar para vocês alguns links aí sobre a criatividade brasileira e a geração de riqueza, né? Temos muitas invenções, as mais diversas possíveis, que são brasileiras e poucas pessoas sabem, né? Então, nesse site aí, Invenções Brasileiras, vocês podem encontrar aí a criatividade do brasileiro. Infelizmente, isso ainda não trouxe ainda a ampliação do PIB que a gente precisa, né? Que a gente precisa melhorar aí nossa balança de exportações, exportando produtos de maior valor agregado. O Brasil é muito criativo, mas ainda não consegue produzir riqueza o suficiente aí para reduzir desigualdades e tirar da miséria muitos brasileiros. Bom, alguns livros são importantes. A Natália Pasternak e o Carlos Orsi escreveram um livro muito bom, bem barato, bem simples, que é A Ciência do Cotidiano.
Eu tenho ali também esse livro da História da Ciência e esse livro da Rivalidades Produtivas. Só estou trazendo 3 livros para vocês hoje, para incentivar a leitura sobre a ciência, sobre a importância da ciência no nosso dia a dia. Eu finalizo pensando na lógica do peixinho, né, dentro de um aquário. Quando você tem um peixe no aquário, a gente pode parar para pensar, será que o peixe sabe que está dentro de um aquário? Será que ele tem noção? Porque ele sempre viveu naquele meio, naquele ambiente. Será que ele tem noção de que existe outra coisa? Ou a água é como se fosse a ciência para o ser humano? A ciência está no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não percebe mais. Quando a gente liga uma lâmpada, tem ciência. Quando a gente liga a cafeteira de manhã fazer o café, ou liga um fogão elétrico, ou um fogão a gás, quando a gente liga uma televisão, quando a gente pega o carro, em qualquer coisa a gente faça hoje, quando a gente está produzindo um vídeo como esse, tem muita ciência e tecnologia envolvida. A gente aqui não tem consciência disso. Talvez seja importante parar para pensar mais sobre a importância da ciência em nossas vidas, para valorizar o trabalho dos pesquisadores e cientistas e a quantidade de vidas que são salvas pela ciência e tecnologia. Muita gente não tem ideia, mas na década de 50, a expectativa de vida era da ordem de 45, 50 anos. Hoje nós estamos com a expectativa de vida de 75 anos. Em pouco tempo, nós aumentamos significativamente a expectativa de vida, fruto de higiene, de medicina, de vacina, fruto da ciência e tecnologia. Bom, é isso. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado desse trabalho.